Olá, minhas caras, meus caros, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor José Benedito, sou coordenador dos cursos de pós-graduação na área de comércio exterior e relações internacionais. E no programa de hoje a gente separou um tópico, um tema bem interessante para tratar aqui, para conversar um pouquinho com vocês. E para falar sobre esse tópico, cujo nome é Ascensão da Publicidade de Causa, eu tenho aqui comigo uma honra de dividir aqui esse momento com o professor Clóvis Teixeira Filho, que é doutor em Ciências da Comunicação pela USP, mestre em Administração e atualmente ele é coordenador dos cursos de pós na área de comunicação. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor José, é uma honra compartilhar aqui o espaço contigo para um tema que é tão interessante, tema aí da minha tese, né, de doutorado e pelo qual eu tenho tanto carinho. Isso é legal, porque é um assunto que você aí dedicou pelo menos 4 anos de pesquisa, né? Então Você conhece bem, é um tema que você tem bastante apreço. Isso mesmo, né? Foram 4 anos de pesquisa ali, densos, né? E é uma questão também muito prática, né? Que está no nosso dia a dia. Então, acho que o público também vai se identificar bastante com a nossa conversa hoje. Perfeito. Vamos começar pelo começo, pessoal. E a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para o professor Clóvis é o que é publicidade de causa? O que é isso, professor? Esse termo ele acaba surgindo ali já no século XX, né, com um tema relacionado ao guarda-chuva do marketing, então internacionalmente conhecido como Cause Related Marketing. E dentro do marketing a gente tem algumas possibilidades, entre elas a publicidade. E aí também ficou conhecido como publicidade de causa aqui no Brasil. O que é isso, na verdade? É aquela publicidade que sai do apelo puramente comercial, do compra esse produto, compra esse serviço, e ela também trata de questões ali ligadas a temas socioculturais, ambientais. Então vai tratar ali de temas que extrapolam a linguagem comercial, né, para melhoria de qualidade de vida. Só que quando a gente tem essa tendência de falar, né, de publicidade de causa, a gente pensa assim, mas a marca está sendo oportunista, né, em trabalhar um tema que não é puramente comercial. Na verdade, quando a gente tem vai ver o histórico da publicidade de causa, a gente já tinha empresas que vão tratar disso no final do século XVIII, início do século XIX, que são os grandes magazines, né? As grandes magazines. Assim. Então é mais antigo do que a gente imagina. Super antigo, a prática, né, A disso. prática, né? Embora o estudo seja super recente, essa prática ela já existia. Só que como que era visto anteriormente? Você ter uma ação comercial e uma doação para uma instituição. Então há um grande saldão de verão, de inverno, e converter esse lucro ou parte desse lucro para uma instituição de caridade. Basicamente era isso. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê também como uma possibilidade de visibilidade de uma pauta, de uma defesa de alguma comunidade específica. Então não apenas dedicada ali a doações. Né? A gente pode ter uma visibilidade, uma atuação um pouco mais densa da empresa relacionada à causa. Mas é importante que a gente tenha esse prisma de que são 3 beneficiários. Um deles é a própria empresa. Ela pode ter lucro com isso, não tem problema nenhum. Ela é uma empresa com fins lucrativos, né? A gente não é ingênuo aqui de pensar a empresa está fazendo só pelo bem da causa. Não, ela pode ter um lucro com isso. O segundo beneficiário é a própria causa, né? Ou seja, a própria tema, a própria pauta levantada, né? Seja da saúde, na área de educação, campanhas anti-preconceito ou coisas do gênero. E a terceira possibilidade pode ser o benefício de alguma instituição ligada a essas causas. Isso que eu ia perguntar, professor, porque você falou um pouco aí alguns exemplos, alguns nichos de que a causa poderia ser, né? Uhum. Mas então essa causa, deixa eu ver se eu entendi bem, ela é uma pauta social, né? E Isso. que a publicidade ela pode trazer para si e fazer essa defesa. É isso? É isso que a gente pode entender por causa? Isso. Na verdade, quando a gente vai falar de causas, né, parece que ia ser uma coisa meio abstrata demais, né? Pô, uma causa... Porque pode ser qualquer coisa, né? Os limites da causa, né? O que seria uma causa, o que não seria. Então eu tratei muito disso, inclusive na tese, porque muitos dos autores tratavam a causa e queriam delimitar do ponto de vista da empresa. Então a empresa define o que é uma causa, de acordo com seus públicos, e eu quero estar mais ligado a pautas que são ambientais.
e pronto, e define isso. Só que se a gente pegar de novo esse histórico, né, da publicidade de causa e das ações de marketing relacionadas a causas, a gente vai ver que, por exemplo, pode ser desde uma restauração de um monumento, como aconteceu lá com a Estátua da Liberdade, que foi realizada por uma empresa de cartão de crédito, até, né, pauta sobre diversidade, inclusão de minorias, melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então veja que a gente está com 2 pesos e 2 medidas aí. Então o que eu digo? A gente tem que passar de uma visão top-down, que seria da empresa para seu público, de uma visão contrária, que seja base-topo, ou seja, quem que vai definir a causa são os públicos que fazem parte dessa causa. Se esse público, né, da organização, os públicos que são os stakeholders da organização, definem como uma causa a restauração de um monumento, beleza, essa vai ser a causa. Mas então é passar o que faz sentido para esse público, para essa comunidade específica. E dali, dessa conversa, né, mais horizontal e menos vertical, entre empresa e seus públicos, é que se define a causa. A causa ela tem que vir da população, ela tem que vir da sociedade, não da empresa. Porque senão a gente tem ali uma questão que é a privatização da moral. Né? Então, quem vai definir o que é bom ou ruim para a sociedade é só o setor empresarial? Não, isso é uma inversão de papéis. Então, quem tem que definir é a própria sociedade. Então, conversar com esses públicos, entender quais são as necessidades, as demandas, é importante. Então, acho que a causa, vista desse ponto de vista, ela se amplia, né? Ela tem um sentido maior. O que faz sentido para essa comunidade, para essa população, para essa sociedade hoje em dia? E isso reforça aquela ideia de que, de fato, as empresas elas servem, elas têm essa necessidade, existe uma demanda social de que essas empresas, elas de fato atendam a sociedade e não vice-versa, né? Sim, porque assim, o propósito primeiro de qualquer empresa com fins lucrativos é, obviamente, gerar lucro, né? Para os seus acionistas e para os seus sócios. Mas ela pode fazer isso também, de um ponto de vista a longo prazo, entendendo que ela pode melhorar a sociedade, porque se essa sociedade, né, deixar de consumir ou deixar de existir, ela também vai ser prejudicada com isso. Mas parece também que isso é um movimento histórico de que é muito mais comum a gente se deparar com esse tipo de pensamento hoje do que antes, embora, como você comentou, a prática começou no século XVIII e o estudo no XX. Mas parece que isso agora está cada vez mais presente nas empresas, né? De reconhecer que elas fazem parte de um ecossistema social e que elas têm essa demanda a ser atendida, é nesse sentido, né? Sim, elas reconheceram isso e o consumidor também está cobrando. Se empodera. Então, se empoderou, entendeu né, qual é o poder dele em conjunto e também cobra esse posicionamento das empresas. Porque nós, como consumidores, deixamos muito dinheiro, né, com essas empresas e muito poder. E, né, também é possível que a gente tenha algo em troca. O que me preocupa um pouco, assim, né, respondendo já a tua pergunta inicial lá, que essa ascensão da publicidade de causa, né, que é o nosso tema aqui hoje, ela também vem de uma demanda vista pelo consumidor que não é atendida pelo primeiro setor, que são os governos, ou o Estado, né, de uma forma geral. Então, essas demandas sociais, o consumidor vê que não está sendo atendido pelo primeiro setor, está sendo pouco atendido pelo terceiro setor, né, as organizações privadas sem fins lucrativos, e que, como o poder da marca cresce muito hoje, né, de forma social, ela então é requisitada para tentar atender uma parte dessas demandas. Mas muito vem dessa lacuna, né, vista pelo cidadão hoje nas instituições tradicionais, não ter suas demandas atendidas. Entendi. E outra coisa que eu fiquei curioso aqui, como a gente comentou, né, a prática começa lá no 18, mas a gente vê uma ascensão disso no presente muito grande. E qual que foi o gatilho? Você acha que tem alguma coisa a ver com a internet, com essa questão de todo mundo hoje participando um pouco do processo de geração de conteúdo, de poder ter uma decisão sobre o que vai consumir de conteúdo e produto, né? Isso tem a ver também com a internet. Esse seria o gatilho, melhor colocando assim. A criação desse boom ali da publicidade de causa
não necessariamente está ligado ao ambiente digital, mas o crescimento da publicidade de causa, com certeza. Eu acabei estudando na tese a relação da publicidade de causa com os públicos jovens, né? A gente pode definir aí como geração Z, talvez, né? De uma forma mais reducionista, mas seriam pessoas ali entre 18 a 22 anos. E isso acaba crescendo no ambiente digital, porque como você falou, a gente tem a liberação do polo emissor, né? Ou seja, não só a empresa, não só o profissional, não só aquela pessoa que realmente tem uma estrutura gigantesca, detém os meios de comunicação que vai poder falar sobre tal tema. Ali na internet não, a gente tem, né, pessoas como nós podendo falar ali o tempo inteiro daquele tema. Então essa liberação que a gente chama do polo emissor, com certeza ajudou na cobrança dos cidadãos e dos consumidores pelas marcas para que crescesse a publicidade de causa, para que o segundo setor realmente investisse também em demandas sociais. Mas eu acho que a causa primeira é um enfraquecimento das instituições tradicionais, como possibilitadoras da qualidade de vida de uma comunidade. Então, a partir desse momento que eu não tenho mais um braço ali do primeiro setor, como eu tinha antes, que eu vejo uma dificuldade na melhoria de qualidade de vida e de pautas que não são assim guerras, são pautas do cotidiano mesmo, né? São pautas ali do meu dia a dia, como racismo, como homofobia, como questões ligadas à cor, misoginia, enfim, questões do meio ambiente que fazem parte do meu dia a dia, aí eu vou acionar outras instituições. Então, acho que a causa principal das causas foi esse enfraquecimento das instituições tradicionais. Mas a internet, ela com certeza possibilitou, e aí o crescimento das mídias sociais também, a circulação desses temas com maior facilidade. E a publicidade de causa se beneficia disso, né? Mas aí tem que ser de uma forma realmente autêntica. Porque o que a gente também vê é muita empresa usando a publicidade de causa, mas né, não direcionando nada. De modo a só obter o lucro dela ali, tá tudo... É isso aí, tá tudo bem para ela, né? Exatamente, né? Aproveita ali o movimento, faz um estardalhaço que gera circulação, gera um buzz marketing, né, que a gente chama, um burburinho. Mas, na realidade, não é revertido, né, financeiramente ou atenção à pauta de forma prioritária, é só a comunicação da marca. Mas você vai ver, na realidade, não tem diversidade dentro da empresa, né? Você vai ver que, então, nos cargos de chefia não tem nada a ver com a pauta que ela defende e assim por diante. E alguns nomezinhos foram criados para a gente falar sobre esse tipo de ação que não é uma ação autêntica. Entendo. E eu acho legal, você estava falando sobre isso, eu tinha lido há algum tempo atrás, há uns 3, 4 meses mais ou menos, sobre esse assunto. Não vai falar sobre os textos que eu li, né, os artigos que eu li, não falavam especificamente da publicidade de causa, mas colocavam os negócios de um seguinte aspecto, né, olhava através de um seguinte aspecto. Que ele colocou um exemplo de uma empresa de roupas, não vou aqui citar, acho que não tem necessidade de citar nomes, mas é uma empresa de roupa mundial, né, uma grife, e que ela trabalhava com mão de obra escrava. Sim. E isso abalou muito a credibilidade da empresa, a marca da empresa, abalou demais. E, inclusive, os lucros, ela na bolsa, enfim, uma série, foi um efeito dominó muito ruim para a empresa. E é uma coisa que, assim, ela não entendeu, não atendeu e não entendeu o mundo que ela está vivendo hoje. Exatamente. Então, acho que não adianta nada de falar sobre que a empresa em si, o objetivo dela maior, o maior é o lucro, mas não é o único, e ela faz parte de um ecossistema. Então, quando ela quebra esse ecossistema, desse momento atual, dessa sociedade atual, desse pensamento atual, ela está indo contra os próprios negócios, né? Exatamente. A empresa entender esse zeitgeist, né, esse espírito do tempo ali, é crucial, porque senão ela, primeiro, não vai falar com o seu público, né, não vai conseguir gerar sentido para esse público. E depois ela não vai conseguir atender às suas próprias demandas, inclusive financeiras, em longo prazo. Então isso é importante, né? Não é uma visão, é diferente de uma visão ingênua, de que a empresa é obrigada
a devolver para a sociedade alguma coisa porque ela tem lucro em cima disso. Não, é uma visão um pouquinho além disso, né? Uma visão de que ela faz parte desse sistema e como um sistema aberto, ela é influenciada também por questões ambientais. As decisões não são mais unilaterais. E não são só delas. Não parte mais da visão que ela tem sobre o mundo. Ou ela se enquadra aquilo, ou a chance dela ficar obsoleta é muito grande, né? E outra também, José, a gestão da marca não é mais só controlada pela empresa. Essa questão de que o administrador tem o controle de tudo e da marca e tal, isso é uma balela hoje em dia. Ela é construída em contato com os vários públicos dessa marca. Inclusive, a marca é muito mais construída hoje em dia pela geração de conteúdo do usuário, do consumidor, do que da própria marca. E se a empresa não consegue entender qual é esse conteúdo, ou entender o que o público está falando ou está querendo daquela marca, ela está fadada ali a um insucesso. Ou ela faz parte do que está acontecendo agora, ou ela não faz parte. Se ela não fizer parte, ela vai ter uma série de consequências, né? Sim. Isso também é negócios, né? Isso que eu acho importante para quem trabalha com business, quem tem cargos de liderança em grandes empresas, médias empresas, enfim, tem que entender que não é mais uma questão só de mimimi, como falo. Isso Sim. já faz parte dos negócios. Uhum. Então, assim, quem não consegue entender, ver e se enquadrar nisso, acaba ficando fora. Sim, e um pouco da pesquisa, pegando do que você falou, né, da questão do mimimi, um pouco da pesquisa que eu fiz no meu doutorado mostra isso. Os adolescentes, né, os jovens ali, trabalhados, estudados nessa pesquisa, eles vão lembrar primeiro dos casos negativos. Uhum. A empresa X que tem trabalho análogo à escravidão, a empresa Y que fez uma brincadeirinha com certo público e não é mais aceito, ou usou, né, uma foto que deu a entender uma questão racial que não é questões aquilo ambientais, que eu procuro, que às vezes questão ambiental, né? Então, enfim, os exemplos negativos eram muito lembrados. E eu lembrei de um exemplo lembrados. também muito engraçado, por coincidência faz parte da mesma marca de roupa. Que eles, essa questão de você, quando você defende uma causa, você está, de fato, defendendo ela da forma mais proativa e não seria essa palavra, mas eu vou usar aqui com uma licença poética sincera. Porque essa marca, ela tirou as sacolas de circulação, né? E vendia a sacola num discurso de que estamos protegendo o meio ambiente. E tem também uma outra empresa, né, de eletrônicos que vendia seus aparelhos sem carregador, alegando que seria uma questão ambiental e, no fundo, não era. Aí a gente vê uma diferença entre uma empresa de fato comprometida, de fato inserida no Zeitgeist, né? E uma empresa que está usando isso apenas como um artifício para aumentar seus lucros, né? E isso fica muito óbvio hoje, né? Porque pelo ambiente digital, os próprios consumidores são vigilantes da marca. A gente tem muito aquela questão o digital ajuda na rastreabilidade do consumidor, os cookies, né, e tal. Realmente, a marca tem um poder hoje de análise de dados dos consumidores muito grande. Mas o contrário também existe. Então o consumidor está muito mais vigilante da marca hoje, tem muito mais acesso à informação, vai saber dos dados da marca, dos passos. Então, você tirar o carregador, o telefone não funciona sem carregar, né? Então, e aí? Né? A sacola eu vou chutando para casa, bacana, mas se está atrelada a um conjunto de ações ambientais dessa marca, é uma questão. Se ela só faz aquilo e fica muito evidente que, né, ali é uma diminuição de custos, um benefício financeiro e tal, e você não vê esse incentivo em outras ações, é um pouco diferente. O consumidor não é ingênuo. Hoje ele está muito antenado com essas questões. E a informação está ali, ele vai conseguir. Exatamente. Mas vamos deixar para conversar um pouquinho no segundo bloco? Então é isso, pessoal. A gente se vê daqui a pouquinho. Continua com a gente que a gente vai papear muito mais sobre o assunto. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho
acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
Olá, voltamos ao nosso segundo bloco do Por Dentro da Pós. Para você que chegou agora, a gente está falando hoje, nosso tema hoje é a ascensão da publicidade de causa. E voltando aqui para o meu amigo professor Clóvis Teixeira, professor, o que a gente pode dizer, quais são as causas que estão em ascensão e quais são os segmentos de empresa que estão mais engajadas com isso? Então, pela minha pesquisa, a gente vê muito a questão do segmento de moda, alimentação e beleza. Então, são segmentos ali super fortes no Brasil, né? Porque se a gente pega a questão estética, hoje no Brasil, tá um boom, né? Se a gente fala de moda, também está muito ligado ao público jovem, né? Que é muito ligado à questão de pautas, né? A gente sabe que essa geração, ela tem um apelo maior a esse tipo de publicidade e uma cobrança maior também das empresas. Então, e como pautas, as pautas mais geradas ali estão ligadas à diversidade, em primeiro lugar, né? Então, tanto a questão LGBTQIA+, quanto a questão racial são tratadas, né, com mais recorrência. Depois a gente tem a questão ambiental e também uma que aparece muito, que é muito interessante, que, né, pelo menos para mim, assim, não seria uma primeira opção que eu falaria, pô, essa daqui realmente todo mundo vai apoiar. É o modo de vida vegano. Então, isso surge muito nas empresas, principalmente ligadas ao setor de beleza, como uma pauta bem recorrente. Essa questão, né, do meio ambiente, aqueles produtos também cruelty-free. Exatamente. Eu dou preferência para esses produtos, inclusive. No setor da alimentação, uma coisa muito legal que aconteceu é as próprias empresas de fast food, né, ali trabalhando muito com o modo de vida vegano, né? Não só como uma questão alimentar, mas realmente como um modo de vida, né? Essa minha persona, esse buyer persona que tem um estilo diferente e eu vou oferecer realmente toda uma ambiência da loja, uma entrega diferencial, enfim, todo um serviço além daquele bem físico, né? De um hambúrguer vegano ou coisa do gênero, mas também vou entender aquele modo de vida do meu consumidor. Isso é legal, né? Porque, como a gente até comentou algumas vezes no bloco anterior, é sobre a empresa também se adaptar à realidade, né? A nova realidade, ela vai estar sempre mudando, né? Então, tem que acompanhar, né? Tem que saber quais são as causas, tem que ter interesse para ir atrás, entregar para o seu cliente o que ele precisa de fato, né? Uhum. E outra coisa que hoje não é só preço e né, não é mais isso, não é sobre isso que as pessoas hoje falam apenas, em especial o público mais jovem. Exatamente, né? Claro que preço ele ainda né, pode ser ele é limitador, né? Limitador para você não comprar e tal. Mas, pô, para você desejar ter uma love brand, né? Você admirar, você falar, cara, que legal aquela marca, que legal o que eles fazem. Não é mais questão de preço. Não, ela precisa estar conectada com a vida do consumidor, né? Com o dia a dia do consumidor. E isso é uma coisa legal que a gente também viu na pesquisa, José, que o ambiente universitário é onde esse público jovem começa a trabalhar essas questões ligadas a causas. Então, porque está muito ligado à identidade do próprio consumidor, né? Ele se vê ali consumindo como uma extensão da sua própria identidade. Então, está muito ligado, num primeiro momento, à profissão, à ocupação que essa pessoa exerce, né? Então, se ela é médico, ligado a pautas de saúde, se é, né, da área de humanas, ligado às questões mais da diversidade. Então, tem esses apelos ligados à área de formação. Mas também o ambiente universitário como um ambiente do exercício dessas relações, onde a qualidade de vida ela já aparece. Não é só, vou estudar para ter tanto de salário e ter uma vida ok. Essas pautas elas já começam a ser desenvolvidas ali, nesse ambiente de formação que é a universidade. Um olhar mais multidimensional sobre a vida, né? Exatamente. É muito diferente, por exemplo, da gente fazer uma comparação com a geração Baby Boomer. Ou a geração X, que tinha essa necessidade de uma segurança. Não é que a geração atual não tenha, mas não é mais só isso, né? Exato, é uma segurança, mas, com que qualidade de vida, né? E com que social também, né, eu estou envolvido, né? Quais são as interações? Então, quando a gente fala de publicidade de causa,
importa muito as interações desses consumidores entre eles, com a marca e com outros públicos. E quando ela fica diante de uma empresa que tem essa publicidade de causa, esse engajamento, e outra que não, a que não pode estar desfavorecida no mercado. Exatamente. Por mais que ela até consuma por um fator limitador, né, do preço que a gente colocou ali, com certeza ela vai... Se o preço não for tão competitivo assim, ela pode estar... E ela não vai falar bem da marca, né? Não vai admirar, não vai, enfim, indicar e tal. Então ela pode até não conseguir comprar de certa marca, isso apareceu muito, né, na pesquisa. Eu ainda não tenho uma independência financeira, gostaria de comprar mais, porque, né, não tenho tanto dinheiro, mas ela admira muito a marca, ela, né, tá ali aberta, vai falar bem, vai circular coisas boas sobre isso na mídia social, ou enfim, no ambiente digital. E essa é uma preocupação também que eu tinha quando eu iniciei a pesquisa. Será que isso vai adiante, além do ambiente digital, essa questão da publicidade de causa, ou o público faz aquele burburinho ali e depois para? E como que é? Então, a minha ideia como pesquisador, né, sempre contribuindo ali para a sociedade, é que isso realmente saísse da internet e fosse para o dia a dia. Não é bem assim que acontece, né? A gente vê que tem uma grande força ali que a gente chama de força dormente, que são as pessoas que ficam mais na cadeira e manifestando suas opiniões, mas de fato numa prática efetiva de participar de alguma organização, né, de realmente levantar a bandeira e mudar numa prática mais física, né, mais ali do dia a dia, isso não acontece tanto. Mas essa visibilidade e esse burburinho com as marcas possibilita que quem está participando de alguma organização não governamental com essa pauta, ou quem defende de maneira mais assídua essa pauta, se utilize dessa visibilidade para ganhar potência. Então não é que esse burburinho e ficar ali na internet, ter esse crescimento ali, né, do debate na internet seja ruim, mas ele ainda não tem uma força suficiente para ser considerado uma força totalmente transformadora. Mas é algo mas que um vem... início. Exato, né? Isso que eu ia perguntar esse movimento no tempo, esse movimento histórico, né? É uma tendência, algo que está crescendo, né? Sim. Por enquanto, tudo indica que essa é a direção. Isso. A gente tem alguns teóricos que vão ser um pouco mais pessimistas, que vão falar: meu Deus, não, né? Não funciona, porque só acontece ali o burburinho e depois acaba e tal. E outros que não, que vão entender como redes ali de esperança, né? Então, que realmente isso vai acabar mobilizando. A gente vê alguns movimentos bem fortes, como a gente viu há 10 anos atrás, a Primavera Árabe, iniciando na internet e tomando uma força grande, né? Em termos reais, não apenas ali no ambiente digital. Então, a gente tem uma tendência, na minha visão, positiva nesse sentido. Legal. Eu tenho uma outra pergunta também, que eu acho interessante a gente até trazer para o público. Não sei se você colocou isso na tua pesquisa, se você chegou nesse ponto, né, se você abordou isso, mas também, se não for o caso, também pode colocar também tua opinião. Isso começa com as empresas grandes e acaba caindo nas empresas pequenas, ou ao contrário, ou não existe uma relação sobre isso? Então, ainda não tem uma relação exata sobre isso, né? O que a gente tem de maior visibilidade, que é o que acaba gerando mais burburinho e tendo uma circulação maior, claro, são das empresas maiores, né? Então, quando a gente vê empresas ali de cosméticos, né, sem citar nomes aqui, né, José? Mas fazendo campanhas de Natal, por exemplo, incluindo casais homoafetivos, né? Isso gera um grande burburinho. E acaba também levando essas relações para outros patamares, inclusive, né, discussão política, discussão entre as famílias, então para outras instituições. Mas uma coisa interessante que apareceu na pesquisa, isso, né, nas rodas de conversas com jovens, que eu acabei fazendo com jovens de diferentes regiões, é que eles consideram mais autêntico as marcas menores. Que já começam com causa. Então, na verdade, a gente fala até que elas não são uma empresa que realizam uma ação voltada à causa, e sim uma causa que resolveu abrir uma empresa. O efeito inverso, é um efeito caminho. inverso. Então, essas empresas menores, por esses jovens, são consideradas mais autênticas.
Então o cara, né, o estilista que faz a marca dele e trabalha com tecidos veganos. Então eles consideram mais autêntico, acreditam mais nessas empresas menores e tem essa relação um pouco mais, diria mais forte, né, um vínculo mais forte com essas marcas menores. Isso foi um dado interessante que apareceu na pesquisa. Essa desconfiança de grandes empresas pelo fator financeiro, se realmente se dedicam à causa. Eu sempre falo, a visão e a definição de se é autêntico ou não vai partir do consumidor. Ele é vigilante, vai estar lá o tempo inteiro. E isso é uma coisa que apareceu muito na pesquisa. Poucas empresas, quando alguém falava mal da publicidade de causa ou da causa defendida, quase nenhuma das empresas pesquisadas ia lá e falava, olha, não é bem assim. Tentava explicar a causa, por que eles defendiam e como que defendiam. Só uma empresa, né, que agora eu vou citar o nome, que foi a Natura, realmente tinha um trabalho pedagógico. Assim, quando alguém falava mal das causas defendidas, ela ia lá e explicava o porquê estava defendendo, quais eram as ações além da comunicação que eram feitas, direcionadas àquela pauta, e, né, tinha um trabalho ali realmente de defesa da causa. As outras, se é criticado, se você defende aquela causa, por que você não, né, mostra a sua opinião ali também no ambiente digital? Então, isso apareceu de forma bem consistente na pesquisa. Isso é bem interessante mesmo. Sobre a causa da origem à empresa, eu vejo muito isso na minha realidade, né? Empresas de cosméticos, mas assim, artesanais, que já estão nessa pegada de usar material reciclado, de evitar, às vezes, né, claro, às vezes não consegue chegar a um patamar do vegano, né? Mas assim, que fala, olha, já uso produtos que não testam em animais, ou dá preferência para aquilo, você vê um movimento ali, né? E isso eu acho legal, porque é isso que você vê, que eu vejo, pelo menos, muito particular em empresas menores, empresas locais, né? E parece que está tendo também um movimento sobre isso, sobre a valorização do local, né? Do teu ambiente. Eu lembro muito na pandemia, né, tão recente, e que vai deixar ensinamentos aí para a gente, até daqui a 100 anos a gente vai falar sobre isso, de valorize o comércio local, né? Então, assim, acho que as empresas locais, menores, small business, de um jeito genérico, elas têm aí uma gama de oportunidades para atuar, crescer, se desenvolver. É bem isso, José. Assim, eu vejo uma grande oportunidade, a gente viu isso na pandemia crescendo, junto com o digital, né? Então, o benefício das empresas menores, até para não morrerem, né, ali naquele ambiente que a gente sabia que era de difícil comercialização, mas isso acabou ficando, né, pós-pandemia. Então, tem uma valorização do regional e da história regional. E nas rodas de conversa, o que apareceu muito também na região norte, nordeste, é a valorização de um eixo que seja diferente do Rio-São Paulo. Então, eles queriam se reconhecer naquilo. E aquilo acaba virando uma pauta para a própria marca. Então, um dos participantes da roda de conversa tinha uma marca de roupa, né, que trabalhava só com pautas nordestinas, né, para tentar sair das marcas ali de moda praia, masculinas e femininas, que vendiam muito o Rio de Janeiro. Toda, né, aquela referência. Exatamente, né? Aquela referência carioca que já aparece em telenovela, que já aparece no cinema. Daí os caras falam, tá, mas eu também sou brasileiro. Né? E por que eu não apareço? Eu acho que é sobre isso, né? Questão de... É maravilhoso. As referências cariocas e paulistas de um modo geral são maravilhosas, mas tem aí mais um monte de lugar para explorar e oportunidades para todo mundo. E esse regional acabou, como você citou, né? Tendo uma ascensão muito grande e muito ligado às pautas. Lembrei aqui de um outro exemplo, de uma conhecida minha que tem uma filha que é alérgica a uma diversidade de alimentos e acabou criando uma empresa porque tinha dificuldade de ter acesso a esse produto. E com outras mães, com outros pais, enfim, viu que isso tinha uma demanda no mercado. Então, de novo, né, uma causa ali muito presente na vida dela, fazendo com que ela criasse uma empresa, né? A questão vegana é a mesma situação, né? A gente vê uma série de empresas aí nesse sentido. Você colocou cosméticos também, né? A gente vê ali pessoas que têm um pouco mais, queriam, por exemplo, shampoo em barra. Isso é uma grande, né, demanda do público. Ou hidratante de banho, para ser usado em banho.
O hidratante de banho surgiu porque uma digital influencer usava e contou isso, que usava o condicionador de cabelo para se hidratar durante o banho e não tinha esse produto. E daí uma grande empresa acabou criando o hidratante de banho. Então as ideias surgem ali das necessidades. E com pautas sociais, culturais e ambientais não é diferente, né? Surgem ali do dia a dia. Mas essa criação de empresas menores, a gente vê um grande movimento hoje no Brasil. Então, vou fazer agora a pergunta bem bacana para quem está assistindo a gente e está querendo ter insight para o seu negócio ou para mudar ele um pouquinho, ou vai criar um negócio novo. Como que eu faço? Como que esse pessoal faz para monitorar? Como que ele faz para estar assim, então tá, eu quero saber, quero estar mais engajado com o meu público, quero fazer parte dessa sociedade que não para de se transformar, mas como que eu vou fazer para saber quais são as pautas, segmentos? Tem alguma forma disso acontecer? Sim, tem algumas, né? Nessa pesquisa a gente usou algumas metodologias que são comumente utilizadas. Uma delas, super aplicada, é a análise de sentimentos, né? Hoje o digital ele possibilita um rastreamento e também um arquivamento dos dados. Porque quando o cara vai só lá no PDV, né? No ponto de venda físico, fala com fulano no balcão, fala com não sei quem no caixa, ele está deixando, e a gente como consumidor também, um monte de informação nesse caminho, que é pouco utilizada, né? Pouco armazenada, pouco trabalhada em termos de pesquisa, não se faz pesquisa com os funcionários, uma pena, porque ali a gente tem um monte de informação. Mas no ambiente digital, essas informações de alguma forma ficam arquivadas, né? Seja você analisando elas via Google Analytics, seja por outras ferramentas ali de tendências, ou seja mesmo pela sua base de dados da sua empresa. E os comentários nas mídias sociais são os mais fáceis de ser analisados, digamos assim. Mas a gente tem grande quantidade. Só nessa pesquisa, num recorte temporal que eu fiz ali de alguns meses, a gente tem 29 mil mensagens para analisar. Se é uma empresa menor, vai ter um pouquinho menos, mas é possível. Análise de sentimento, o que é? Você pegar aqueles comentários e falar, isso daqui é positivo para a empresa, negativo ou neutro. Basicamente isso. Isso já é um começo. Mas só isso é muito pouco, né? Então, beleza, é positivo, negativo e neutro, mas o que se fala de negativo que interessa, o que se fala de positivo que é o que interessa. Então, fazer essa análise, a gente tem outros métodos. Tem métodos, por exemplo, de mineração de texto. Você define alguns termos e esses termos vão sendo colocados em caixinhas. Então, o tema, vamos supor lá que aparece alguém xingando em algum produto, né? Alguma situação. Eu não concordo com a publicidade de causa, eu não concordo com isso, aquilo, por conta disso. Então, alguns termos você vai classificando em grandes categorias para tentar analisar essas discussões. E essa interação é rica para a marca, porque muitas vezes a marca vai lá e fala, eu não vou responder, ou vou deletar. É a pior coisa, porque é você não ouvir o seu público. Então, o seu público está deixando informação de graça ali para você. Então, vamos coletar, vamos ouvir isso, né? Então, a mineração de texto, análise de sentimentos, depois você pode fazer uma análise de discursos, né? Então, o que é falado? Quem que é o emissor dessa mensagem? Por que será que ele está se comportando assim? Qual que é o perfil dessa pessoa, né, que está se comportando assim? E a gente começa ali, a partir disso, entendendo a fala, entendendo quem são as pessoas, a formular essas segmentações para a marca, que são muito especiais. Se aproximar de fato do público, né? Entender e ter um vínculo com o público, porque ali você vai ter toda uma fonte de dados super interessante que extrapola Joana 15+, da zona sul de Curitiba. Isso não quer dizer nada hoje em dia, né? Hoje não é chegar ao público, né? É manter um relacionamento com ele. Sim. Eu acho que é sobre isso, né? Mas, infelizmente, o programa acabou, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço muito Sempre sua participação. Rápido, né? Sempre, a gente fala pouco, né? Até porque a gente não escolhe assunto fácil de lidar, não é assunto que, enfim. Mas é isso, muitíssimo obrigado. Eu espero você aqui em oportunidades futuras, se você tiver disponibilidade. E, pessoal, né, vou dar uma recomendação final. Acessem a nossa página da pós-graduação, né, uninter.com. Veja os cursos de pós-graduação. A gente está aqui com o coordenador dos cursos da área de comunicação. Dê uma olhadinha lá se você interessa por assuntos como esse, quer aprender mais, tá bem? E até o próximo programa.